know, each time in the days that we live, Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, in the things that we do, nas coisas que nós fazemos, remember, the public don't only look at the pastor lembre-se, o público não olha somente para o pastor to the way he lives. da maneira que ele se parece, vive. They also look at the laity. Eles também olham para o leigo. Oh, how it's too bad Oh, como é uma pena when we think of the church. quando nós pensamos na igreja. Sometimes, if the pastor belongs Algumas vezes, se o pastor pertence to a certain organization or clan, a uma certa organização ou a um clã, and this organization sends him to a certain church, essa organização o envia a uma certa igreja. and sometimes that pastor's hands is tied E algumas vezes, as mãos desse pastor estão atadas by that organization, por essa organização. and the little fella wants to serve the Lord. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor And he thinks, e ele pensa, been taught that foi ensinado que that's the only way he can do it, essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo is by serving his organization. é ao servir a sua organização. And if he got up E se ele se levantasse and preached what the word said, e pregasse o que a palavra disse, the church would throw him out. a igreja o destituiria por votação. And then he's afraid he wouldn't have a chance E então ele tem medo que não tenha chance then to preach the gospel. então de pregar o evangelho. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita gratidão que nós estamos mais uma vez aqui para nós sermos abençoados. Eu creio, irmãos e irmãs, que chega este horário, tem muitos que já ficam com o coração pronto, já fica meditando, esperando, vou receber uma bênção. Ouvir a palavra de Deus é bênção para nós. Deus recompense a todos. Deus recompense todos que têm parado neste horário para aprender, para satisfazer a alma, ter aquele regozijo na alma, ouvindo a palavra do Senhor. Eu estava aqui agora há pouco meditando a palavra, lendo a mensagem do nosso profeta. E às vezes você pode perguntar, mas por que vocês falam tanto neste profeta? Por que vocês não falam mais em Jesus e falam menos neste profeta? Não tem como você falar de Jesus sem falar do profeta. Todas as mensagens que o nosso profeta, que Deus usou ele, pelo Espírito Santo, para trazer a revelação completa para nós, desde Gênesis a Apocalipse, Deus usou o profeta para trazer a revelação da palavra. E às vezes eu fico meditando, irmãos e irmãs, um homem que poderia, com o dom que Deus deu para o irmão Brana, poderia se engrandecer. Foi tão humilde nas suas palavras,
e sempre mostrando para a igreja, sempre mostrando para o seu povo: creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. E se você observar a Bíblia, ela promete galardão para aqueles que creem profeta. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 10, versículo 41, a Bíblia diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, você tem que receber a mensagem na qualidade que a mensagem é. A mensagem do profeta. Quem recebe a mensagem na qualidade de um profeta, recebe galardão de profeta. Você pensa que isto é pouco? Galardão de profeta? Mas quem deu esta profecia foi o próprio Jesus. Ele mesmo falou para nós este mandamento, porque é o ensinamento e o mandamento, crer. São mandamentos do Senhor. E eu fico pensando a humildade que ele expressava as suas mensagens. Ele diz aqui na mensagem: o fundo clama o fundo, 23 e o 24. Eu não quero que você perca nada hoje. Quero que você aproveite tudo. Eu quero hoje, nesta noite, irmãos, explicar, esclarecer assuntos que vai nos abençoar. Às vezes você fala assim: mas pastor, eu sou família, tudo que o senhor fala eu já sei. Mas tem muitos que estão chegando, irmãos. Tão bom você receber, olha, Santa Catarina, Joinville, temos 2 batismos para fazer. Eu creio que em Cantagalo também está surgindo mais. Guarapuava. Pessoas me ligando e falando: pastor, não para não de fazer esse trabalho que o senhor está fazendo, tem me abençoado muito. Nós estamos fazendo isso com sinceridade, com muito amor no coração, com muita humildade, como o nosso profeta. Ele diz: o Senhor vos abençoe. E hoje à noite, apenas antes dos cultos de cura, olha a humildade do nosso profeta. Ele diz: me perdoe por ser um bebê, me perdoe por ser um bebê, mas há algo que toca em meu coração quando eu falo sobre ele. Não é assim? Quando nós falamos o nome dele, quando nós falamos dele, você vê que a presença dele desce, vem nos nossos corações. Ele diz: me perdoe por ser um bebê, mas há algo que toca em meu coração quando eu falo sobre ele. Eu lembro quando pela primeira vez fui chamado pelos meus ministros, quando eles vendo, desde que era um pequeno bebê, que as visões vinham, e eles disseram: Billy, nunca te metas com isso. Disseram para o irmão Brana: isto é do diabo, sendo ensinado pelos clérigos. Eu meio que acreditei que as visões poderiam ser erradas. Então, quando ele veio até mim naquela noite e me disse o que era, oh, que coisa!
E eu sei que Ele está aqui agora. Eu conheço a sua presença. Eu sei que eu amo. E eu pensei, como poderia eu ser um diabo e amar o Senhor Jesus da maneira que eu amo? Como poderia meu coração sangrar por Ele? E Ele conhece o meu coração? Então Ele veio e me disse diferente. Eu creio nele, porque se enquadra com a palavra de Deus. E a palavra deles não se enquadra com a palavra de Deus, pois estamos vivendo nesses dias. Oh, se você tem uma mensagem como essa que enquadra com a palavra de Deus, uma mensagem tão simples, para que o simples possa entender, são as mensagens pregadas pelo nosso profeta. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, manda seu pedido de oração. Irmãos, são tantos pedidos e tantos irmãos sendo abençoados. Irmãos mandando os áudios para mim, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas curas, por porta de trabalho. Tudo isso que tem acontecido neste ministério, irmãos, nada pode engrandecer a mim, mas tudo pode engrandecer a Ele. Ele sim merece toda a honra, toda a glória, pois Ele é a nossa presença. Ele sim está em nosso meio, através de sua presença, em nome de Jesus Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre salvação de crianças. Preste atenção, mas não é só das crianças. Serve para mim, serve para você. É um estudo para te ajudar, para te abençoar. Se você terminar, juntamente comigo, nós juntos terminamos nesse espírito maravilhoso. Se você sentir desejo de mandar um WhatsApp, pastor, eu creio desse jeito, eu quero o meu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia ensina, você vai mandar aqui no Facebook o teu pedido, pode mandar no meu WhatsApp, o DDD 42 999 99 29 58. Manda! Vamos te batizar corretamente, como diz as Escrituras. Então vamos falar sobre salvação de crianças. Marcos capítulo 10, no versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Senhor, nosso grande e amado Deus, nós oramos e desde já te agradecemos pelas ricas bênçãos abençoadoras que é a sua palavra, em favor de cada um de nós, por esclarecer a tua palavra em nossos corações. Muito obrigado por esta audiência, por esses irmãos e irmãs, que são uma grande bênção, ó Pai. É o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, para nós sermos abençoados, edificados, alicerçados com a tua palavra
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, todas as crianças, elas se salvam? O que você acha da pergunta? Todas as crianças, elas se salvam? Em Marcos 10:14, Jesus disse assim: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aqui Jesus já está dando uma resposta. Agora preste muita atenção. Na fase da inocência, todas as crianças se salvam. Vocês estão captando? Quando as crianças são inocentes, todas elas se salvam. E o irmão Branham, na mensagem Casamento e Divórcio, ele responde esse assunto. Vamos para a mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 60 ao 62. Você poderia tomar a mulher mais vil da cidade, o pior homem. Se eles tivessem um bebê, ele teria de vir do Senhor. Vamos dizer, irmãos, o irmão Branham esclarece aqui, uma mulher vil, o pior homem. Se eles têm uma criança, esta criança vem do Senhor. Porque Deus estabeleceu leis. E estas leis, como para o sol se levantar, ponha um joio num bom campo e ele crescerá. E tem de crescer, porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela tem de crescer. E nada pode produzir vida exceto Deus, porque ela opera sobre suas leis. Portanto, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, ela teve de produzir, porque é a lei de Deus da produção. E ela não poderia fazer nada além de trazê-la. E teve que vir de Deus. Essa é a razão porque as pessoas dizem, bebezinhos, algumas vezes, que não nasceram de pais cristãos, estão perdidos. O sangue de Jesus Cristo expia pela criança. Não me importa como ela tenha nascido e quão desfavoravelmente tenha nascido ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode se arrepender, porque não tem nada do que se arrepender. E esse foi o pecado do mundo que foi tirado pelo sangue de Cristo. Bebês, crianças, vão para o céu. Aleluia! Os bebês, na fase da inocência, elas vão para o céu. Não importa como ela tenha nascido.
em qual lar ela tenha nascido. Romombrana diz que bebês vão para os céus. E se a criança morrer na inocência, como bebês, elas são salvas. Mas a igreja romana, para justificar o batismo infantil, preste atenção, que para mim ela é muito fraca, é um fracasso total. Ela alega que a criança nasce com o pecado original. E o pecado original, irmãos e irmãs, nós temos escrituras que mostram para todos nós que o pecado original foi abolido lá na cruz. Segundo viu João, no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então Jesus Cristo, quando ele também era criança, o nosso mestre, quando ele era recém-nascido, a Bíblia diz que ele foi circuncidado e apresentado. O que até hoje nós fazemos como pastor, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos ao Senhor. A circuncisão e a apresentação de Jesus está em Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. As crianças, elas não podem, não devem, não tem escrituras que diga que ela tem que ser batizada. Ao contrário, as escrituras dizem em Marcos capítulo 16, abra sua Bíblia, capítulo 16, versículo 16, isso aqui encaixa o assunto que eu estou pregando nessa noite. Quem crer e for batizado, agora eu te pergunto, uma criança consegue crer? Ela tem discernimento de discernir o certo do errado e ela consegue crer para ser batizado? Veja como eles pisam nas sagradas escrituras, porque a escritura diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E as crianças não devem ser batizadas, mas sim apresentadas ao Senhor. Duas coisas que é impossível as crianças recém-nascidas: é crer e arrepender-se. Não tem como a criança crer e arrepender. Um recém-nascido, ela não pode crer, irmãos. Um recém-nascido, ela não tem condições de se arrepender-se. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo que está sobre nós, que está em nós, ele disse em Atos capítulo 2, versículo 38, grave isto: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Como que a criança vai receber o perdão dos pecados se ela não se arrepende? Para
perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Um recém-nascido não se arrepende. Não se arrepende. Arrepender do que ela vai se arrepender? Então é uma insanidade. Sim, é uma prática antibíblica. Você fazer o ato, ou melhor, o chamado ato de batismo infantil. Porque não existe batismo infantil. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, eu creio que este assunto está bem esclarecido. Não precisa de mais nada, provando pelas Escrituras que os bebês, quando eles nascem no tempo da ignorância, se eles morrerem, falecerem, todos os bebês vão para o céu, independente de qual família ela venha. Não importa se é cristão ou se não é, o irmão Brana diz. Todas elas vão para o céu. Todos os inocentes se salvam. Mas em relação ao arrebatamento, como que ficam as crianças em relação ao rapto? O irmão Brana também responde, porque fizeram a pergunta sobre os bebês. Na mensagem pergunta e resposta sobre os selos, parágrafo 347, a pergunta é a 40. Perguntaram: os bebês estarão no arrebatamento da igreja? Olha o que o irmão Brana responde. Irmão Brana, quando este rapto acontecer, as crianças que não discernem o certo do errado irão para o rapto? Aí você sabe qual é a resposta? Aprendemos nessa noite qual é a resposta. Por isso que vale a pena ter profeta. O profeta leva nós a crer na Bíblia. Esclarece o assunto para nós. Aleluia! Aí o profeta responde: se os seus nomes estiverem no livro, sim, isto é certo. Vem, correto. Se tiver o nome deles no livro da... Não tem como, irmão. Você é predestinado, elegido desde a fundação e vai para o rapto. Mas senão não vai. Mesmo sendo crianças, vai ficar. Que coisa está aqui na mensagem. Se os seus nomes estiverem no livro, irão no rapto. E tudo, irmãos, que o inimigo quer nesses dias. Nós estamos vivendo tempos que o diabo tenta enganar com a própria Bíblia, com a mensagem. Ele tenta colocar uma coisinha para deixar a coisa diferente. E não funciona. O Espírito Santo, nele não há engano. Não tem como você enganar a Deus. Não tem como você negar a palavra. Se você negar a palavra, você está negando a Deus. Que coisa. Pastor, mas é só criança e os adultos? E você que ainda não é batizado? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como fica Marcos capítulo 16, versículo 16? Pastor, mas eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, então, eu te pergunto? Ou melhor, o Pai é nome?
Qual é o nome do Filho? Filho é nome? Não. Espírito Santo é nome? Não. Por isso, irmãos, cabe uma revelação. O nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos os atos batismais, biblicamente, estão na Bíblia. Você quer ler comigo? Atos capítulo 2, versículo 38. Abra a sua Bíblia. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, pastor, só uma escritura não basta. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram, porque por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo em nome do Senhor Jesus é bíblico. Não é escrito por homem, não, é o Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia, Paulo também batizou em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E olha o que aconteceu. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu já sou batizado. Você não é batizado, você tomou um banho. Se foi lavado só das águas, quem sabe? Pai, Filho e Espírito Santo são atributos de Deus. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Por isso que o batismo verdadeiro é em nome. Isaías 52:6. Isaías profetizou que haveria um povo na terra que conheceria o seu nome, que receberia este nome. E ele disse: o meu povo saberá o meu nome. Aleluia! É só isso, pastor? Não. Você tem muita coisa que você está deixando de fazer, que você tem que fazer. Biblicamente, você tem que corrigir teu batismo. Você tem que enviar um pedido de batismo para o pastor Eliseu. Fala: pastor Eliseu, eu preciso batizar. Eu preciso caminhar. Porque quem sabe você ainda está fora das Escrituras, na tua inocência, mas você já não é inocente mais agora. Quando você vai para a mesa da Santa Ceia, e chega lá e aquele ministro coloca pão de padaria para você, você está errado em comer aquele pão. Porque ele coloca o pão, coloca o suco. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 14, no versículo... Olha o que diz a Bíblia.
Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Não é com suco a Santa Ceia do Senhor. Nós não somos diabéticos, gente. Nós somos filhos de Deus, temos a revelação. Comemos o pão, asmo e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Pastor, mas o que tem a ver o pão? Você sabe o que a Bíblia diz do pão fermentado? Você quer aprender nessa noite? Você sabe o que está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 7? Grave essas escrituras. Isso aqui é escritura evangelística. Você não tem como negar a palavra do Senhor. A Bíblia diz: 7 dias comereis pães asmos, não pão fermentado. E diz assim, ó: e levedado não se verá contigo. Quer dizer, o pão fermentado não se verá contigo. Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Você não deve comer um pão fermentado. Você está indo contra a luz da palavra. É coisa boa, né? Abra sua Bíblia em Gálatas 5:9. Veja o que Paulo disse sobre o fermento no pão. Paulo disse assim, ó: um pouco de fermento, um pouquinho de fermento que você põe no pão para dar para a Santa Ceia para o povo, um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga tudo. O corpo de Jesus não tem pecado. É um corpo santo. Aleluia, por isso que é o Espírito Santo. Creia, eu estou citando a Bíblia. Saia desse enredo religioso. Venha para a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus. Você está aceitando a sua salvação. Não rejeite a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Pastor, mas é só isso ainda? Não. Nós vamos finalizar com isso aqui. Ontem foi Santa Ceia. Essa semana foi semana de Santa Ceia. Ô pastor, mas é muita coisa, pastor. Não. O cristão ama a palavra do Senhor. Se você não pratica isso aqui, não pratica este mandamento de Jesus, aprenda, vai praticar. Peça seu batismo em nome do Senhor Jesus e pratique isso aqui. Isso aqui é mandamento do Senhor. Jesus lava os pés aos discípulos. Isso está em João capítulo 13, no versículo 4 a seguir. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Quem fez isto? Por que você não pode fazer? Você é tão rico assim, tem tanta coisa que você não pode ser como Jesus? Olha como Jesus foi humilde. Ah, pastor, é sinal de humildade. Pode ser. Os filhos de Deus é como Jesus. É igualzinho a Jesus, são humildes. Por isso que nós lavamos os pés uns aos outros. Porque nós obedecemos a palavra de Jesus. Depois deitou água na bacia, começou a lavar os pés do discípulo, enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
Eu já vi pessoas dizer, mas nunca. Isso não precisa. Se não precisar obedecer a palavra de Deus, por que nós vai na igreja então? Se nós temos que obedecer a toda a palavra de Deus. O Espírito Santo é dado, sabe para quem que é dado o Espírito Santo? A Bíblia diz, para aqueles que lhe obedecem. Aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. Olha o que Jesus respondeu para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. O que adianta, irmão, você ter parte com isso, com aquilo, com a igreja, com o pastor, com o coral da igreja, mas você não tem parte com Jesus? Você tem que ter parte com Jesus. E para ter parte com Jesus é aceitar a palavra de Jesus. Viu como você precisa obedecer a palavra de Deus? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não são meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pés é mandamento lavar, viu? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, saber aqui é obedecer. Saber aqui não é pisar na palavra. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja com a palavra de Deus. O irmão Brana diz aqui na mensagem Redenção 38, para encerrar, por si, que a morte espiritual ia vir sobre a terra. Irmão, nós estamos numa pandemia aí, matando gente para todo lado, e o espírito de morte sobre a terra, mas não é só esse espírito, não. Há um espírito de morte espiritual, irmão Brana diz. O último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. Você não nasceu para morrer, você nasceu para viver espiritualmente. Aceite a palavra do Senhor. Muitos grandes reavivamentos, evangelistas, passarem por a terra e ainda a igreja está. Isto é politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Seus membros estão vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, e no entanto chamando a si mesmo de cristãos e dizendo estar certos. Como que vocês vão dizer que estão certos pisando na palavra? Somente a palavra de Deus é luz para os nossos olhos espirituais. Você foi abençoado? Você foi abençoada? Então eu vou orar agora por você que mandou o pedido. Peça seu batismo. Eu sei que isso está rendendo. Irmãos, nós não estamos brincando de igreja, não. Nós não vem aqui para encher o tempo, não. Pela graça de Deus, nós temos uma dispensa muito grande de alimento. Nós temos muito alimento para dar para o povo. Nós temos muita coisa para dar para o povo. Nós não precisamos de encher o tempo. Pastor, mas qual é o teu WhatsApp? Eu vou fazer meu pedido. Mande no Facebook, meu WhatsApp é 42, o DDD. Meu telefone é da TIM, 999 99 29 58. Peça seu batismo. E eu vou te batizar, vou te dar ceia com pão asmo, com vinho, como Abraão tomou, como nós tomamos.
Você vai lavar os pés como Jesus ensinou e deu mandamento para nós fazer. Do contrário, meu filho, é secar espiritualmente, é morte espiritual. Deus tenha misericórdia de nós, como tem tido, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A irmã Dulciele Santana pede oração em favor de seu tio Valdeir e sua esposa, de Janira dos Santos. Se você tem um pedido, você está na sua casa e você precisa ter uma necessidade, Ele conhece. Você pode levantar suas mãos aí? Senhor, nosso Deus, eu levanto o pedido de minha irmã, Pai, em favor de sua família. E apresento ao Senhor, que é o Deus poderoso. É o Deus, Pai, que conquista. Conquista tudo, ó Pai. As enfermidades já foi conquistada. As tribulações já foi conquistada na cruz do Calvário. Todo o mal já foi dissipado. É somente crer, irmã. Somente crer por tua família. Ela já está recuperada. Tenha fé nesta oração. Ela está apresentada ao Senhor. E muitos que estão com as mãos levantadas, eu oro em favor. Todos abençoados, todos curados, todos libertados pelo poder de tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito gratificante, irmão, nós estarmos juntos. E orem por mim. Estou orando por vocês. Graças a Deus pela audiência que nós temos. Muito boa a nossa audiência, irmãos. É um povo sincero com Deus. Eu estou pregando com tudo que eu tenho para te abençoar, para te ajudar. Pastor, mas eu tenho família, pastor, que precisava ouvir isso. É fácil. Você quer uma mensagem melhor do que essa para esclarecer? Manda para tua família. Manda para o teu filho, para o teu sogro, para tua sogra. Manda eles escutar. Vai ficar registrado aqui no Facebook. Vai também para o YouTube. Amanhã o irmão Marcos vai estar colocando essa mensagem no YouTube, né, irmão Marcos? Com certeza vai estar lá o tema salvação de criança, mas não é só para criança, é para nós também. Manda, divulga. O que está acontecendo, irmãos, é que tem irmãos com muita sabedoria que não está pregando mais. Eles estão levando as mensagens do pastor Eliseu até elas e as pessoas estão pedindo batismo. Leva este evangelismo para os teus parentes. Abençoe eles. Isso aqui saiu do trono da graça. É fresco, é maná do céu em favor do povo. Ô irmão, mas eu conheço tudo isso. Mas às vezes o teu parente não conhece. Ele nem sabe o que é isso. E quando ele vê que é a palavra, ele vai pedir seu batismo. Faça isso. Compartilhe essas mensagens. Divulgue o Facebook. Divulgue também o canal do YouTube, Pastor Eliseu de Carvalho. Tabernáculo, a voz do Senhor. Tabernáculo, voz do Senhor. Divulguem. E Deus vai abençoando, como está abençoando todos nós, irmão Marcos, irmã Sandra, Paulo Alves, Nelson Fernandes, de Prado, São Paulo, Vilma Alves Conchal, São Paulo. Deus abençoe vocês do estado de São Paulo. Maria de Fátima Santana, Jacutinga. Deus abençoe, irmã Maria. Giase Santos, Daniel Ribeiro. Deus abençoe. O irmão José Cláudio Cuco. Deus guarde. Irmã Edna Cuco e família. Olha, isso aqui é verdade, irmão Samuel. Esposo da irmã Edna. Vocês são bênçãos. Graças a Deus pela família de vocês, viu? Eu creio que o irmão Ângelo, com a irmã Noêmia, estão felizes, né, irmão Ângelo? Feliz com este ministério. Eu creio, irmão, que o senhor tem orado diretamente por mim. Fala, aquele homem é o homem de Deus. Tem ganhado as famílias.
Não pense, gente, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Vamos agir através do Espírito. Vamos ter sabedoria com o ministério. E Deus vai abençoando a tua família. Coloca a família para ouvir essas mensagens. Não fica discutindo com a família, não. Tentando, vai devagarzinho. E Deus vai abrindo o caminho, pois Ele é o caminho. Graças a Deus por tudo, né, irmão Samuel? Irmão Samuel, esposo da irmã Edna Cuco, vocês são bênçãos. Tiveram ontem no culto, um culto, irmão, que não estava tendo condições de terminar. O Espírito Santo tomou controle da igreja no final, não tinha como encerrar o culto. Cultos abençoados na presença de Deus. Sabe, irmão Antônio Lechuca, irmã Tereza? Coisa boa é servir ao Senhor com coração, com gratidão. Minha mãe está junto conosco, Maria Isabel. Graças a Deus pela minha mãe, Deus te abençoe. Deus te guarde. Quando eu falo Deus te guarde, é proteção de Deus. Nenhum mal te sucederá. É Deus protegendo, é Deus que protege nós, graças a Deus. Irmã Dulciele Santana e família. Carmelina Moreira Santos, Deus abençoe, irmã. Ô, irmã, tá fazendo falta, irmã, na igreja. Como tu faz falta. A van tá passando na frente, irmã. Por favor, o pastor está com dor. Tá sofrendo o pastor, irmã Carmelina. Tem que comparecer na igreja. Tá bom, irmã? Tá fazendo falta. A minha esposa mesmo tá aqui fazendo assim. Ela fala da senhora direto. A irmã Carmelina não tá vindo, não tá vindo. Deus te abençoe, irmã Carmelina. Tu é uma joia de Deus no ministério, irmã. Deus te abençoe, viu? Valdeci, irmã Sus, lá de Joinville. Coisa boa é ter vocês conosco, né, irmãos? Graças a Deus por vocês, irmão Norberto e família. Graças a Deus, irmão Norberto. Marlene Rocha, Deus abençoe. Lucimara Silva Pinheiro. Oh, coisa boa estar junto com esse povo junto com nós. Terezinha Santos Gonçalves, Deus te abençoe, irmã. Tua família, sabe? Tua família abençoada, irmã. Deus guarde vocês. A irmã Dernizete dos Anjos e o irmão Samuel, Deus guarde vocês. A irmã Maria Cuco, lá de Cantagalo, Deus te abençoe, irmã. Ô, irmão Edilson Batista, como tu faz falta mesmo, viu? Tu é uma grande bênção, meu filho. Eu gosto muito do irmão, do jeitinho do irmão. E acho falta no irmão na igreja, mas o irmão trabalha fora, a gente entende, Deus compreende. Mas eu quero, quando o irmão estiver na região, vir para a igreja. Liga para mim, nós estamos juntos, sabe, irmão? Edilson Batista. Ô, irmão Antônio Gomes, lá de Cantagalo, graças a Deus, viu? Eu falei para ele, ô irmão, tô com saudade de comer aquela abobrinha. Falei, e abóbora eu tenho bastante em casa, mas eu não quero comer só abóbora não, irmão. Quero abobrinha, quero frango caipira, quero suquinho gostoso que vocês fazem. Eu gosto de abóbora, mas tem que ter um aconchego junto. Coisa boa, e gosto de abobrinha mesmo. É coisa boa, não é verdade? Deus abençoe vocês, viu? Pelo carinho de vocês, irmão Antônio. Família abençoada, congrega com nós. Marlene Teixeira, Deus abençoe. A irmã Solange Lechuc, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe tua família. Deus guarde a irmã. Graças a Deus pela família da irmã. Eva Gomes está conosco. Viviane Santos. José Inácio. Neliane de Oliveira. Lídia Barro de Queiroz. Ô irmã Lídia, Deus abençoe. Luciara Medina Pereira, Deus abençoe. Patrícia Lemes. Renan Dias. Marina José de Almeida. Neuci Costa, congrega com o pastor Mário. Deus abençoe o pastor Mário. Deus abençoe a irmã, nós somos amigos. Deus guarde vocês, viu? A irmã Dernizete pede oração em seu favor, de sua família. Compartilhe com todos. Divulgue. Ó, se vocês querem ver um pastor feliz, como eu estou feliz, irmãos, Deus está agindo.
Deus está agindo. O que eu tenho de irmãos para visitar, famílias para batizar, só Deus sabe fazer a sua obra. Eu não sei fazer nada. Eu sou, como diz o irmão Brano, eu sou bebezinho. Mas só que eu estou nas mãos de Deus. Como você está nas mãos de Deus? Que todos sejam abençoados. Todos vocês que estiverem conectados conosco nessa noite, sejam curados, sejam libertados, guardados, protegidos. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, abençoe essa audiência, abençoe esses irmãos e irmãs, proteja eles, guarda eles, ó Pai, como tem guardado. Oh Deus, o Senhor disse em tua palavra que o sacerdote, ele oferece sacrifício pelo povo. E eu tenho orado pelo povo que congrega conosco, ó Pai. Guarda eles, protege eles. E com isso é a cura, e com isso é a libertação. Com isso, ó Pai, é a manifestação do teu Espírito sobre eles. Guarda eles em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.